Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que vão ouvir essa live aqui no ano de 8035, lá na frente, num futuro, porque essas coisas ficam registradas, né? Como está registrado aqui no Instagram e tal, essa live ela sempre fica aqui registrada. E deixa eu me apresentar de uma vez, meu nome é Rodolfo Braga e sou professor de filosofia, também sou professor de debate e oratória. Já falando nisso, né, eu queria convidar a todos aí para que possam visitar lá o nosso site www.academiaareté.com.br, onde você vai encontrar um curso que eu vou lançar aí agora em junho. Na verdade, o curso já está lançado, já tem muita gente se inscrevendo. É bom que você se inscreva aí para você garantir a sua vaga, porque as vagas estão terminando, as turmas já estão sendo montadas. O curso é de debate e oratória. O que eu vou ensinar ali nesse curso? Vou ensinar basicamente os jovens a se comunicarem, a falar em público, a ter o dom da arte da fala, vamos dizer assim. Ali eu vou ensinar também o que é um argumento válido, o que é um argumento... Vou voltar porque apertei um botão sem querer errado aqui. Porque muitas vezes os jovens, eles não sabem se colocar, não sabem falar em público. Então ali eu vou apresentar argumentos válidos, argumentos inválidos, vou explicar como se fala, como se argumenta, até mesmo, pessoal, vamos falar a verdade, para os jovens evitarem aqueles professores doutrinadores, aqueles professores que não estão interessados na verdade, que estão ali só para poder manipular a cabeça dos alunos e eles se tornarem massa de manobra, né? Esse curso é voltado para isso também, para o aluno perceber quando o professor está usando algum tipo de artimanha e o aluno se formar mesmo assim, concretamente buscando a verdade. Vejam, alguém pode até falar, mas por que você não vai ser o doutrinador? Porque ali o aluno vai perceber que eu não estou doutrinando. O objetivo ali do curso de debate e oratória é fazer o aluno falar em público, garantir essas habilidades e competências, né, relacionadas à oratória, à arte de falar, de argumentar, para que ele possa, no fundo, garantir uma dessas habilidades que vão ser fundamentais no futuro aí, né? Vocês sabem que uma dessas habilidades extremamente importantes para daqui a uns anos é o sujeito falar em público. Falar em público é fundamental. E muita gente não tem essa arte, não domina essa arte. E eu vou falar para vocês, o domínio da arte de falar em público é uma técnica. É claro que tem gente que nasce com o dom de falar em público e tal, mas tem gente que aprende essa técnica. Isso é algo que dá para ensinar e eu pretendo ensinar para esses jovens aí e já tem até adulto se matriculando, tá bom? Então, lembrando, visita aí www.academiaareté.com.br, né? Academia, tudo junto, Areté, Academia Areté, arete.com.br, www.academiaareté.com.br, ok? Visita também o nosso canal no YouTube, onde essas lives estão sendo colocadas, tá? É só procurar no YouTube Academia Areté, você vai encontrar lá o nosso canal. Você também tem aqui no Instagram o perfil da Academia Areté e no Facebook também você tem a página da Academia Areté. Lá você tem os vídeos, tem aulas também, tem textos, tá bom? Então vamos lá, o que nós estamos fazendo aqui então? Agora sem mais delongas, que eu queria já avançar aqui na live para falar do nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Nós estamos falando nessas 2 últimas semanas aí só sobre o filósofo Platão. Estamos falando de Platão e hoje, por um acaso, o nosso tema é o amor em Platão. Olha, amor em Platão? Então é o amor platônico, Rodolfo? É exatamente isso. O amor platônico, mas o verdadeiro amor platônico, como nós vamos ver, tá? Por quê? Porque muitas pessoas costumam achar que o amor platônico, né, vamos dizer assim, como é que é a concepção vulgar, assim, vulgar que eu digo popular, não que o popular seja ruim, aliás, existe uma sabedoria popular muito inteligente, no final das contas, comparada com a sabedoria acadêmica, né? Às vezes o cara estuda pra caramba na academia, vai lá, se gradua, depois faz mestrado, doutorado, o cara é o pica das galáxias, mas não tem sabedoria nenhuma, o cara só tem conhecimento. E conhecimento vazio, né? Conhecimento vazio não adianta de nada, né? É um símbolo que retine, né? Ou seja, uma lata vazia, no final das contas, né? O cara faz muito barulho, mas para nada, no final das contas. Então não adianta nada. Às vezes a sabedoria popular tem muito mais conhecimento do que
esse falso conhecimento acadêmico. Mas nós vamos falar então sobre o amor platônico. E vamos lá, como é que é a concepção vulgar, popular do que é o amor platônico? Porque você já deve ter ouvido essa expressão, fulano tem um amor platônico pela Beltrana, né? Mas o que é o amor platônico nessa concepção vulgar? Em geral, as pessoas acham que o amor platônico é um amor inatingível, inalcançável, né? Aquele amor não correspondido. E vejam, isso não é o amor para o filósofo Platão, ou seja, esse não é o verdadeiro amor platônico, não é. Olha, Rodolfo, mas o que é então o verdadeiro amor platônico? E por que as pessoas acham que o amor platônico é isso aí que você acabou de falar? Olha, pessoal, eu não tenho uma resposta acabada para isso não, mas eu tenho uma ideia, uma vaga ideia do porquê. Porque veja bem, como nós andamos vendo nas últimas aulas aí, nas últimas lives, aí se você for lá atrás e pesquisar, você vai perceber que Platão ele fala que existe um mundo das ideias. E lá no topo da hierarquia das ideias, na obra dele chamada A República, ele fala nessa obra que no topo da hierarquia das ideias nós temos a ideia do bem. Nós temos a ideia do bem. E existem essas ideias todas. Aí as pessoas que não entendem nada de Platão devem pensar o seguinte: bom, se Platão fala do mundo das ideias, então o amor é uma ideia. Se o amor é uma ideia e as pessoas hoje acreditam que essas ideias não existem, né? Platão diz que essas ideias existem mesmo. Não é algo que está na minha cabeça, não. Que fique bem claro. Né? A ideia, repito, para Platão, ela não é algo que está na minha cabeça. Ela é algo que existe de fato, como nós vimos nas lives aí para trás. Então, raciocina o seguinte. Se essa ideia ela existe para Platão, a concepção das pessoas atualmente é de achar que essa ideia não existe. Então, o que as pessoas falam com relação ao amor platônico? Então já que Platão acha que o amor é uma ideia e essas ideias não existem, então esse amor é um amor ideal só que nunca vai ser atingido, nunca vai ser correspondido. Isso é falso. Isso não é o amor platônico, o verdadeiro amor platônico. O verdadeiro amor platônico, como nós vamos ver, ele tem que ser atingido, inclusive. Né? E não é que ele é atingido. Nós vamos ver aqui que o amor platônico não é questão de você atingir ou não, em última instância. Não é que você atinge. Não é isso. Então vamos lá. O que é o verdadeiro amor platônico? Só fazendo uma recapitulação aqui de algo que nós vimos aí nas últimas lives aí. O que nós vimos? Nós vimos o seguinte, olha só. Para Platão, então, existe esse outro mundo que está para além dessa estrutura aqui, dessa realidade material. Esse outro mundo ele também é realidade, mais realidade ainda do que esse daqui. Esse outro mundo é onde estão as coisas mais perfeitas. É só você parar para pensar o seguinte, olha, essa mesa, o exemplo que eu dei na última live, essa mesa que está aqui, antes dela ser uma mesa, ela tem que ter sido uma mesa possível. Ela tem que ter sido uma mesa possível. E aí eu paro para perguntar o seguinte. Essa mesa que é possível, presta atenção, essa mesa que é possível, ela tem que ser antes dessa mesa. E mais, essa mesa que é possível, ela tem que guardar a essência do que é mesa dentro dela, para que quando nós olhamos para uma mesa, essa mesa ela já esteja prevista nessa possibilidade que não é material. Até porque é possibilidade, pessoal. Possibilidade não é algo que você vá na feira, como nós falamos, e fala, me dá meio quilo de possibilidades aí. Isso não faz sentido. A possibilidade é imaterial. Então essa essência última da realidade, ela é imaterial. Essa essência última da realidade, ela é imaterial. Ela não é algo materializado. Então vejam, existe esse outro mundo que não é material, para além desse daqui. E nesse outro mundo que não é material, para além desse daqui, o que nós temos? Nós temos a ideia mais elevada de todas, segundo Platão, que é a ideia do bem. Ele fala isso lá na República. A ideia do bem é a ideia que é o topo dessa hierarquia, da qual descendem todas as outras ideias. Ou seja, todas as ideias elas são boas, porém hierarquicamente. Ou seja, existem ideias que são, me perdoe aqui a licença poética, existem ideias que são mais boas do que outras. Né? Ou seja, existem ideias que são melhores do que outras.
E por quê? Porque tudo isso culmina numa ideia que é o bem absoluto, é o próprio bem que dá origem a tudo. Vejam, então a nossa inteligência, ela por meio da dialética, que nós já mostramos também em umas lives aí para trás, por meio da dialética ela busca esse bem. Vou repetir, a nossa inteligência, a filosofia, ela por meio da dialética, por meio da lógica, por meio da razão, logos é razão, por meio do logos a nossa inteligência, ela busca essa ideia do bem. Só que Platão vai falar que existe um outro caminho para você atingir esse topo aí. Que caminho é esse, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, para Platão, existe para os gregos a seguinte concepção: aquilo que é bom é belo também. Vamos lá, por quê? Porque aquilo que é bom nos atrai pela beleza. E ao mesmo tempo, se aquilo que é bom é belo, aquilo que é belo nos atrai por sua bondade. Só que o meu intelecto, ele busca a bondade. Aí o Platão ele raciocina, né? Ele escreve, na verdade, 2 obras nas quais ele trata desse assunto, que é o Banquete, se alguém quiser ler o Banquete de Platão, também chamado de Simpósio, né? É um banquete onde vários personagens ali vão fazer um discurso sobre o amor. Então, no Banquete você vai encontrar o Platão falando sobre o amor, e no Fedro também, que é um outro diálogo dele, onde ele aprofunda essa questão do amor ali, e ele fala dessa natureza mais sintética e mediadora, né, do amor. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é o amor em Platão aqui, no aspecto mais geral, para a gente poder pelo menos se desvencilhar dessa concepção, vamos dizer, corriqueira, popular, vulgar do que é o amor platônico. Mas o que é o amor então? O tema do amor ele não está ligado diretamente ao tema, na verdade o tema da beleza, né, da beleza para Platão não está ligado propriamente à arte, porque como nós vimos, Platão ele dá pouco valor para a poesia, porque a poesia ela tem aquele caráter imitativo, então Platão quer evitar isso. A beleza, então, para Platão não está ligada à arte, a beleza está ligada a Eros. Olha só que interessante, a Eros. Eros é o deus do amor lá na mitologia grega, é o amor, né? Cupido na mitologia romana. E aí você para pensar o seguinte, esse amor em Platão, ele tem a seguinte característica, ele é um desejo, e é um desejo de possuir a beleza, ok? Então vejam, esse Eros é uma força que nos eleva até essa beleza absoluta, só que vejam, a beleza ela é a mesma coisa que o bem. Então, se a dialética, a razão, me conduz ao bem, e ao mesmo tempo eu acabo atingindo a beleza, ora, o Platão vai falar o seguinte, o amor, o Eros, vai nos conduzir à beleza, e ao mesmo tempo atinge a bondade. Então nós temos 2 vias aí, a via racional lógica, presta atenção, a via lógica, que é a via racional da dialética, né, daquela confrontação, como nós vimos algumas lives para trás, e nós temos também, além da via lógica, nós temos uma via alógica. O que é essa via alógica? É uma via que é possível, presta atenção, alógico não é a mesma coisa que ilógico. Ilógico é aquilo que não tem racionalidade alguma, é aquilo que é, vamos dizer assim, é contraditório. Ilógico é aquilo que é contraditório. Alógico é aquilo que é possível, mas não segue o caminho da racionalidade pura filosófica. Então nós temos o primeiro caminho que é lógico, é a dialética. Você usa a razão para atingir o bem, mas atingindo o bem você atinge também a beleza. Esse é o caminho da filosofia, esse é o caminho que nós utilizamos em geral na nossa investigação filosófica. Agora, o outro caminho é um caminho alógico, ou seja, ele é possível, ele não é contraditório, mas ele não se utiliza da lógica filosófica.
é o caminho do amor. Então, se nós temos um caminho, por um lado, que é o caminho lógico, por outro, nós temos o caminho de Eros. Se esse daqui é o do Logos, da razão, o caminho lógico, o outro é o caminho do Eros, é o caminho erótico. Então, nós temos o caminho lógico e o caminho erótico. Você fala, Rodolfo, erótico? É isso mesmo que eu estou pensando? Sob certo aspecto, sim. Sob certo aspecto, sim. Né? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula sobre... mencionei rapidamente o que era o amor eros, né, para os alunos. Primeira aula, segunda aula, sei lá, de filosofia, né, para aquela turma. Aí eu falei, eros, então eros dá origem à palavra erótico, né? Vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Normalmente o pessoal entende. Aí tem sempre um engraçadinho que às vezes quer chegar e falar o seguinte... não entendi não, professor. Aí eu viro e falo assim, você quer que eu te mostre que caminho é esse do erótico? Você quer? Aí todo mundo, começa a zoar o cara, não, já entendi, já entendi. Então assim, nesse sentido é muito engraçado isso. Então vamos lá. Existe o caminho lógico, que é o caminho da lógica, da dialética, que nos faz atingir o bem. Atingindo o bem supremo, nós atingimos a beleza suprema. Porém, existe esse outro caminho, que é o caminho erótico, que nos faz buscar a beleza. Então, vejam, o amor para Platão, ele não é nem Deus, porque Deus está no topo, vamos dizer assim, não é nem o bem absoluto, porque o bem absoluto é o bem, não é o amor. Mas ele também não é o nada absoluto, entendem? Esse caminho, então, de Eros... Eros, então, esse caminho erótico, porque Eros não é nem o bem absoluto, porque é o próprio bem absoluto, nem o nada absoluto, porque o nada nada é. Então, o Eros é um intermediário entre aquilo que é o absoluto supremo e aquilo que é o nada total. Ele é intermediário aí. Então, vejam, ele é uma força. Porque a sabedoria está aqui no topo direto, tá aqui né? A sabedoria está aqui quando se atinge o bem. Então, sabedoria mesmo é só para Deus. Aqui para os homens não, nós estamos numa posição intermediária entre o nada, né, e a bondade absoluta. Mas o que acontece, segundo Platão, que nós mencionamos nas últimas lives aí? Segundo Platão, existe o seguinte dentro da gente. Existe uma força que nos impulsiona para o lugar de onde nós viemos. Como eu mencionei para vocês numa das últimas lives aí, nós viemos de um lugar muito mais perfeito do que esse daqui onde nós estamos. Nós viemos lá daquilo que Platão chama do mundo das ideias. Nós mostramos isso, provamos isso numa das lives aí para trás. Nós viemos lá de cima. Então nós caímos aqui e perdemos as nossas antigas asas, inclusive. Vai dizer Platão lá no Fedro, né? O homem ele perdeu essas antigas asas e veio parar aqui. Só que dentro dele, dentro de cada um, existe esse desejo de possuir a beleza novamente. Só que vejam, existe uma gradação nessa história. Por quê? Porque existem diversos bens na realidade. Pessoal, vamos falar a verdade. Essa mesa que está aqui, ó, que eu estou usando aqui para apoiar esse computador, esse celular, essa mesa ela é boa. Esse celular ele é bom, esse computador é bom. Esse armário que está aqui atrás de mim, do quarto dos meus filhos, que eu estou fazendo a live aqui do quarto deles, que eles estão com a minha esposa ali na sala, os três, esse armário também é bom. As coisas materiais, elas também são boas. Por quê? Porque elas participam da bondade, da essência da realidade. Então a essência da realidade ela é boa. Ela é boa. E essas coisas que estão aqui, elas são boas por participação. Elas participam da bondade das essências. Então as coisas nesse mundo, elas têm uma bondade. Então vejam, um homem como eu, o que está acontecendo aí? Eu sou homem, certo? Sou um homem. A minha esposa é uma mulher. Ora, o que a minha esposa ela é, pessoal? A minha esposa, prestem atenção, a minha esposa, vamos falar em termos platônicos, tanto eu quanto ela, a nossa alma veio lá do mundo das ideias e habitou esse corpo aqui, vamos dizer assim. Habitou esse corpo.
A minha alma habitou o meu corpo e a alma dela habitou o corpo dela. Então vejam, eu participo da beleza do que eu sou de fato na minha essência. Ela também participa. Então, o corpo dela é belo. O corpo dela é belo. O meu corpo também é belo, embora possa não parecer. Mas o meu corpo também é belo. E o corpo dela é belo também. Então vejam, olha só que interessante. Dentro da gente tem um desejo, uma força de querer possuir a beleza nos seus diversos graus. Então qual é o grau mais baixo, vamos dizer assim, qual é o grau mais baixo dessa escala do amor? Sou eu desejar um corpo físico. Sou eu olhar para minha esposa e me encantar e desejar possuir aquele corpo. Ou seja, acaba acontecendo, tendo uma força dentro de mim, vamos dizer assim, uma força que, vamos dizer assim, que me consome para possuir aquele corpo dela. No fundo, existe uma força que quer possuir aquela beleza. Mesmo que seja física. Existe essa força física, essa beleza física dela que me atrai. Então, parece que queima alguma coisa aqui em mim, me atrai, vamos dizer assim, queima em mim, mas por atração dela, da beleza que está no corpo dela. Então, vejam, esse grau mais baixo na escala do amor é o que nós chamamos de amor físico, ou seja, é o desejo pela beleza física. Ou seja, é o desejo que eu tenho de possuir aquele corpo belo, que é o da minha esposa, para quê? Para gerar naquele belo um outro corpo, vai dizer Platão. Vou repetir. Esse desejo que eu tenho pelo corpo dela é de possuir o corpo dela, essa beleza que está no corpo dela, para gerar possuir esse corpo belo, para gerar nesse belo, nessa beleza, um outro corpo. Veja, isso aqui pode ser entendido de duas maneiras. Na união carnal minha com a minha esposa, nessa união carnal, eu me uno a ela e isso gera um único corpo. Um único corpo. Fica um único corpo ali sendo gerado. Já não sou nem mais eu, nem mais ela. Fisicamente. Nós somos um. Isso é um modo de você entender isso. Mas existe um outro modo de você entender isso também. Esse outro modo é você entender o seguinte, olha, eu me uno com a minha esposa, ou seja, pela beleza que o corpo dela tem, isso me atrai, eu possuo esse corpo belo e dentro dela acaba sendo gerado um novo corpo. Na verdade, aqui em casa nós já geramos 3, né? Nesse sentido, ou seja, é você dar oportunidade para que a nossa vida continue. E aí você entende que esse desejo que eu tenho pelo corpo dela, no fundo, é um desejo de imortalidade. Porque a minha vida vai continuar através dos meus filhos. E a vida dos meus filhos, e a minha vida vai continuar nos meus filhos, que vai continuar nos meus netos, nos meus bisnetos, nos meus tataranetos e assim sucessivamente. Ou seja, ao desejar o corpo belo da minha esposa, eu estou com um desejo não de possuir aquele belo, mas eu também possuo um desejo de imortalidade. E isso é maravilhoso, não é verdade? Então vejam, eu tenho esse desejo de imortalidade, e Platão ele diz o seguinte, vou ler um trechinho que ele fala assim, olha, porque a geração, embora realizada na criatura mortal, é perenidade e imortalidade. Ou seja, eu estou gerando num corpo, mas isso daí tem perspectiva de imortalidade, perenidade. Por quê? Porque isso pode continuar no meu filho, no meu neto, no meu bisneto e assim sucessivamente. E olha que coisa maravilhosa, pessoal. Se você pensar que na sua vida tem toda uma vida dos ancestrais aí, cara, isso é maravilhoso. O Paulo faz a pergunta aqui, professor, esse grau mais primitivo de beleza só pode ser buscado no outro ou poderia ser encontrado na própria pessoa? Não, esse primeiro grau ele é no outro, porque é a beleza física do outro. É assim, você pode falar, tô me olhando no espelho, olha que gostosão que eu sou. Bom, não é nesse sentido, porque você não tem um desejo por você mesmo.
nesse aspecto. Claro que tem um personagem lá no banquete que vai falar um pouco sobre isso, mas em última instância, o objetivo aqui é você desejar a beleza que está no outro. Por quê? Porque o amor é um desejo, para Platão, é uma força que te impulsiona a sair de si. Você está entendendo? A possuir um outro corpo belo nesse primeiro nível. Ok? E depois, então, vem o grau onde os amantes, aqueles que se amam, né, se tornam fecundos com relação às ideias, né? Não mais com relação aos corpos. Por exemplo, e eu vou falar para vocês, eu com relação à minha esposa, eu gosto muito de conversar com ela, porque o nosso amor ali, ele não apenas se corresponde no que diz respeito a, vamos dizer assim, o desejo que eu tenho pela minha esposa, claro, é o desejo físico, né, obviamente. E tem que ter esse desejo físico, senão eu teria um problema grave e ela também, obviamente. Graças a Deus nós não temos esses problemas. Mas assim, existe esse desejo físico, mas esse é um primeiro grau, é o grau mais básico do amor. É o desejo pelo corpo físico do outro. Mas tem que ter um outro nível aí agora. Um outro nível mais elevado. Olha só que interessante. Não é nem apenas o físico, ele é mais elevado do que esse anterior. E esse nível mais elevado que eu estou falando, ele é muito interessante porque, vejam, eu e ela, com certa frequência, nós conversamos muito, muito. Graças a Deus a gente tem um nível de conversa muito bacana. E aí, quantas dessas conversas surgem aqueles assuntos que ela mesma me fala algumas coisas, eu falo, caraca, isso é maneiro pra caramba. Principalmente que ela gosta muito de teologia, de tipologia bíblica, né? Aquelas relações que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela adora essas coisas todas. Então, esses assuntos ficam maneiríssimos quando ela chega e me esclarece essas coisas. E quando eu falo certas coisas para ela, e aí ela vira e fala o seguinte, caramba, isso é muito maneiro. E aí o que está acontecendo ali então? Esses amantes, ou seja, nós estamos possuindo um amor pelo outro, não mais pelo físico que os dois têm. Não é mais a beleza física dela apenas que me atrai. Mas me atrai agora essa fecundidade de beleza. Olha só, é sempre a beleza. O amor é um desejo de possuir a beleza, mas essa beleza das ideias. Aqui nós nos tornamos, então, eu não me tornei um amante do corpo dela, pelo corpo dela ser belo, mas eu me tornei um amante da alma dela. Então agora eu já não estou mais naquele nível onde eu a amo simplesmente pela parte física dela. Eu a amo por aquilo que ela é na essência dela, por aquilo que ela é de verdade. Então perceberam que eu saí do nível físico, que é uma atração física de possuir o corpo dela, que é um corpo belo, ou seja, a beleza do corpo dela me atrai. Depois eu passo por um outro nível agora, onde nós somos fecundos no nível das ideias. Eu agora me torno um amante dela, aquele que a ama, não no sentido mais do físico, repito, mas eu a amo por aquilo que ela é na sua essência. Vejam, e nesse sentido eu acabo a amando, desejando a beleza que há nela, por aquilo que ela fecunda em mim também. Esse amor, esse desejo de possuir essa beleza máxima, que já não é mais nesse nível físico aqui, concordam? Esse amor que eu tenho por ela agora, esse desejo pela beleza dela, me eleva, me faz ascender, né? Subir a um outro ponto da existência que não mais esse daqui. Ou seja, ela me atrai pela beleza sublime que ela representa. E aí vem o último nível agora do amor. Então vejam, primeiro tem o desejo pelo físico. É um desejo o amor, estão percebendo? O amor, no fundo, repito, é um desejo. É um desejo. Primeiro o desejo de possuir o físico, para gerar no físico um outro corpo, como nós falamos. Depois eu desejo a beleza que há na alma dela para que nós sejamos fecundos com relação às ideias, o conhecimento, o que é maravilhoso, pessoal. E mais elevado de todos, o nível sublime, mais elevado de todos do amor, é quando nós chegamos no ápice desse amor, que é o quê? Esse ápice do amor. É quando eu tenho a visão da beleza em si, da beleza absoluta.
do que há de mais alto e mais elevado. Então vejam, eu comecei pelo desejo da beleza que há no corpo da minha esposa. Passei pelo desejo que há pelo interior dela, onde nós somos fecundos nas ideias, no conhecimento, nas ciências. E agora eu consigo vislumbrar, depois desse passo agora, teve o primeiro físico, o segundo, que é esse grau, mais o grau dos amantes, aí, quando nós somos fecundos com relação às ideias. E agora eu percebo que existe uma beleza última, absoluta a ser atingida. E essa beleza última, absoluta a ser atingida, é o meu último desejo de possuir essa beleza no grau mais elevado de todos. E quando eu possuo essa beleza no grau mais elevado de todos, eu posso falar para você, é porque está queimando algo dentro de mim que eu não consigo mais controlar. E aí eu sou capaz de contemplar a beleza absoluta. E contemplar a beleza absoluta é porque eu estou contemplando o bem absoluto também. E aí Platão vai falar o seguinte, olha, é nesse nível que nós vamos receber as nossas antigas asas e alçar voo para o cume da existência. Isso é maravilhoso. Então vejam, o amor no fundo não é uma ideia, não é algo que não é correspondido, não é um amor idealizado, não tem nada a ver com isso. Como as pessoas acham que o amor platônico é. O amor platônico não é isso. O amor platônico é um desejo, algo que queima dentro de você. Queima um desejo de possuir o quê? Possuir a beleza. Em última instância, a beleza absoluta. E possuindo a beleza absoluta, eu possuo o bem absoluto. Ok, pessoal? Aproveitando que tem bastante gente, visita lá www.academiaareté.com.br, tá bom? Visita lá o nosso site lá, www.academiaareté.com.br. Não deixa de visitar e de divulgar lá o nosso clube de debate para as pessoas, tá bom? Lá as pessoas vão aprender a falar, argumentar, falar bem, contrapor argumentos, aprender a desmontar argumentos falaciosos, tá bom? Visita lá. Mas eu queria só terminar então aqui, já que eu falei desse amor, que é esse fogo que queima dentro da gente, queima, é aquele desejo de possuir a beleza, né? E a beleza absoluta. Eu gostaria de ler aqui um soneto de Camões que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Conhece por meio daquela música Monte Castelo da Legião Urbana. Né? Vocês vejam que o soneto original... saudade também, Paulo. Pode ter certeza, cara. Tá? Pô, muito obrigado pela presença. Paulo, se puder divulgar lá o meu site, lá o meu curso, né? O clube de debate que eu tô criando, tá bom? Vai ser muito bom, tá? Divulga lá pra mim. Agora, pessoal, vejam, pessoal. Então, o que é um soneto de Camões? O Camões ele tem vários sonetos que são chamados sonetos de amor. E esses sonetos de amor de Camões, normalmente as pessoas falam, é um amor platônico, um amor idealizado, inatingível, não correspondido. Você viu na live de hoje que isso não é um amor platônico. Se alguém vier para cima de você e falar, o amor platônico, o amor inatingível, inalcançável, não correspondido, você já sabe que o sujeito não sabe nada de Platão. E aí vejam, o que é um soneto? Vou ler esse soneto de Camões então, que é o amor é um fogo que arde sem se ver, tá bom? Esse soneto de Camões. Todo mundo conhece, mas vale a pena ler para você perceber em que sentido ele é um soneto, vamos dizer assim, platônico, de amor platônico. Não porque ele é inatingível, não porque ele é inalcançável. Você vai ver por que ele é platônico, de amor platônico. Olha só, o soneto diz o seguinte: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor?
Entenderam? Olha só, isso daqui já é o resumo do porquê esse soneto aqui não é um amor que não se atinge, um amor inatingível. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Ele é platônico por quê? Presta atenção nessa estrofe aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, logo no início, amor é um fogo que arde sem se ver. O que é isso que arde? Tá queimando aqui, ó, sem se ver. É um desejo. É um desejo. Entenderam por que é o amor platônico? Não é porque é inatingível. É ferida que dói e não se sente. Tá ali, né? Tá machucando, mas você não tá vendo, em última instância. É um contentamento descontente. Por que é um contentamento descontente? Porque você tá... É como se fosse assim, você tá contente, mas você não tá possuindo ainda aquilo dali. E aí me pergunta aqui, ó, poderia dizer que a paixão, ora, sob certo aspecto, sim. Sob certo aspecto, sim. É claro que a palavra paixão, toma cuidado. A palavra paixão, por isso que eu estou falando que sob certo aspecto, sim, tá? Lu, tá bom, Lu? Posso te chamar assim? A Lu tá perguntando, poderia dizer que é a paixão? Sob certo aspecto, sim, tá, Lu? Mas veja bem, por quê? O que é paixão? A palavra paixão, pouca gente sabe que a palavra paixão, ela vem de passus, em latim, vem de passione, né, em italiano, passa pelo italiano, mas vem de passus, em latim. Passus é padecer, padeceu, né, padecido, né, em latim. Já viu no credo niceno-constantinopolitano, que é um credo que os católicos, os católicos, eu sou católico, nós rezamos aos domingos, né? Normalmente aqui no Brasil a gente reza o credo dos apóstolos, mas normalmente o credo rezado, que deveria ser, só nas festas que são rezadas, que é rezado o credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, domingo passado, que foi o domingo de Pentecostes, rezou-se o credo niceno-constantinopolitano. Mas ele tem um determinado momento que ele fala assim, ó, passus et sepultus est. Passus et sepultus est. Passus é padeceu. Padeceu e foi sepultado. Sepultus est, né? Foi sepultado. Por que eu estou falando isso? Porque passus é padecer. Padecer, passus, vem de pathos, em grego, pathos, né? Pathos, normalmente a gente aprende na escola, pathos é da origem à palavra patologia, que é estudo das doenças. Ok, mas pathos não é bem doença. Pathos é sentir, é sofrer uma ação. Por exemplo, se eu bato na mesa aqui, eu estou praticando ação. A mesa está sofrendo ação. Sofrer ação é padecer. Então, paixão é sofrer ação. Entende? Paixão é sofrer ação. Por isso que a gente fala da paixão de Cristo. Paixão de Cristo não é muita gente pensar, Jesus Cristo morreu apaixonado pela humanidade. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Paixão de Cristo é porque ele sofreu diversas ações dos soldados romanos. Soldados romanos pegaram e bateram nele, ou seja, paixão é por isso. Ele padeceu nesse sentido. Sofreu ação. Apanhou. Tá? Me lembro uma vez, Lu, numa das aulas, nada, que isso? Me lembro uma vez eu estava dando uma aula sobre essa questão da paixão, a paixão enquanto categoria aristotélica, tá? Estou falando paixão enquanto categoria aristotélica. Eu lembro que eu estava dando essa aula para uma sexta série, hoje, 7º ano, né? Isso já tem aí no barato 16 anos. Tem 16 anos, olha quanto tempo já tem isso. Eu estava dando essa aula, aí eu falei que paixão é sofrer ação. Tinha um garotinho lá que ele gostava da menininha, tadinho. E aí ele pegou e empurrou ela assim, tipo assim, falou, agora você tá apaixonada por mim, né? Só que não é isso o sentido, né? Muito bonitinho, muito fofo, só que não é isso. Mas, então, entendem? Sob certo aspecto é paixão porque é alguma coisa que está provocando um movimento em você. Ou seja, a beleza em si, sob certo aspecto, Lu, a beleza em si, ela mexe em algo em você no sentido de você
querer, você desejar essa beleza. A beleza, ela te atrai. Então ela te provoca, nesse sentido, a beleza ela te provoca. Ou seja, ela te provoca uma ação. Provocar a ação é uma paixão, sim. Por isso, tá bom? E aí vejam, queria convidar vocês a visitarem o site www.academiaareté.com.br. Não deixem de visitar lá, www.academiaareté.com.br. Então vejam, pessoal, perceberam que o soneto de Camões ele não é um soneto de amor platônico porque é algo inatingível, inalcançável? Inalcançável? Não é. Ele é um soneto de amor porque é justamente algo que você deseja. Você deseja possuir uma beleza. Ok? É isso então. Tá bom, pessoal? Falamos hoje sobre o amor platônico. Espero que vocês tenham aproveitado aí a live de hoje, essa aula de hoje, tá bom? É isso. Tá? Muito obrigado pela presença de todos que estiveram conosco aqui. Gostei bastante aí da live hoje, que teve bastante gente participando. Muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o meu Instagram, pode mandar para o meu Facebook pessoal, pode mandar para o meu Instagram, para o meu Facebook pessoal, pode mandar para o Facebook da Academia Areté, pode mandar para o canal do YouTube, pode mandar para o Instagram da Academia Areté, e nós estamos fazendo lives diárias, né? Lives diárias, todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não. Não estamos. Tá bom? Mas estamos aí, ó, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, à noite, tá? Menos terça. Terça eu faço de tarde, porque terça-feira eu tô, pra falar a verdade pra vocês, 10h40 eu tô chegando em casa e não dá pra eu fazer live na hora que eu tô chegando, tá bom? É normalmente a hora que eu chego do Rio. Nos outros dias eu chego mais cedo, só terça que eu chego mais tarde. Quarta, às vezes eu chego também. Então, quarta, eventualmente, vai ter uma live mais cedo aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí a vocês todos pela presença. Obrigado àqueles que vão ouvir depois. E se você vai ouvir depois, cara, não deixa de curtir o nosso site. E pessoal que está assistindo a live aí agora nesse momento, assim que eu encerrar e salvar lá, daqui uns 5, 10 minutos, volta no meu perfil e dá uma curtida aí, pô, para poder ter engajamento nesse negócio aí. Se eu criar um storyzinho aí no meu Instagram, compartilha o meu story aí, pô, da Academia Areté, das minhas lives aí, para divulgar o meu trabalho, tá bom? Pessoal, muito obrigado, ó. Não esqueçam, visitem lá então www.academiaareté.com.br para você ver lá o nosso clube de debate e oratória, para que você possa aprender, um curso voltado para jovens, tem adulto também procurando, que é muito legal, mas é um curso voltado para a pessoa aprender a falar, a se colocar, a se defender de argumentos de professores doutrinadores que só querem doutrinar os alunos com ideologias muitas vezes nefastas, tá entendendo? Então vamos lá, curte lá, visita lá o www.academiaareté.com.br, indica para os amigos, tá bom? E ó, toma cuidado, porque as turmas já estão se formando, as vagas estão acabando. Senão vai faltar vaga para você, eu não sei o que eu vou fazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença, então, de todos, tá? E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço!